Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o pensamento, baseado principalmente no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, de André Luiz. Na semana passada, nós paramos na metade dos comentários acerca das formas pensamentos. E é muito interessante porque como que fecha o entendimento de todas as criaturas, né, no universo, principalmente naquele ponto que tange da associação entre os animais, como eles se associam, né? Eu vou ler de novo para a gente retomar e fazer mais alguns comentários. Então, retomando, formas, pensamentos, André Luiz. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso ao conhecimento, quer dizer, impedido do conhecimento. Então, como é que funciona isso? Capacidade de associação, associação é como a gente se identifica. As associações, ou elas são repulsivas ou atrativas. São essas forças que estabelecem o desenvolvimento da própria inteligência. Na medida que constatamos as associações, mais podemos deliberar e escolher sobre elas. Essa deliberação entre as interligações, interleges, é inteligência. Então, isso é quem rege o universo, é uma pauta de regimento, que são leis que começam desde as partículas subatômicas, em que tem elétrons, prótons, quarks e tudo mais, que são regidos por associações de atração-repulsão, passa pelo mundo da vida, entendendo aqui a vida, o mundo vegetal e animal, em que cada um deles expressa uma forma fragmentária de pensamento nos animais, e que essa fragmentação, encontrando uma identidade, uma fragmentação parecida, significa que quem emitiu aquele fragmento é da mesma espécie. Portanto, é assim que os animais se identificam, como ele escreveu aqui. E isso se estende até os espíritos superiores. Então, o pensamento, ele é a base da nossa evolução. É algo que nos é próprio. Se temos alguma coisa, é a capacidade de emitir pensamentos, e essa capacidade, ela mostra quem nós somos através destes pensamentos. Então, o que temos? A nossa fonte de experiência para gerar pensamentos. Continuando. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos esposem o mesmo modo de sentir. Então podemos individualmente criar uma forma pensamento, sem dúvida. É o que fazemos. Quando essa forma de pensamento ela interage com outra semelhante, ela começa a ter mais capacidade de fluidez. A sua potencialidade aumenta. E quanto mais intensa a vontade em gerar aquele pensamento, quanto maior a quantidade de pensamentos semelhantes, maior a influência sobre a matéria e, portanto, a possibilidade de plastificação desta matéria
a materialização destas formas de pensamento, criando tudo que conhecemos, principalmente no mundo espiritual. Então, espíritos que, de alguma forma, estão ressentidos, emitem pensamentos de ressentimento, revolta, angústia, que, encontrando outros semelhantes, vão intensificando esta potência e vão construindo até as grandes cidades das trevas, as grandes tragédias, as grandes possibilidades de até destruição dentro daquele meio. Por outro lado, os espíritos que emitem pensamentos angelicais, não precisam nem ser angelicais, mas reflexivos, vamos chamar de positivos, se bem que a palavra não é adequada, né? Mas aqueles úteis, né? Bons, encontrando espíritos que pensam da mesma forma, o processo é o mesmo. Criam-se os paraísos, as construções benéficas. Entre um e outro, o primeiro, que são os pensamentos de orgulho, vaidade, egoísmo, pautado nesse tripé, eles formam essas situações de confronto. Já os outros espíritos, os bons espíritos, ou aqueles que estão querendo melhorar, participam da construção de um mundo harmônico. É o que nós costumamos chamar de bem e mal. Ocorre que o segundo grupo, aqueles que estão pautados na formação e alimentação do bem, estão alinhados com o Criador, com Deus. E, portanto, é um fatalismo que haverá vitória final do bem. É fatalismo. Né? Emmanuel coloca isso. Não duvides da vitória final do bem. Por quê? Porque o bem, ele advém de Deus. Deus é bom e ele induz todos os seus filhos a serem bons, e todos aqueles que estiverem alinhados com ele contarão com esta infinita fonte de inspiração. Já os revoltados, os ressentidos, apesar da força que eles, em princípio, se manifestam, dado inclusive por Deus pela liberdade de escolha, podem pensar o que quiser, se reunir da forma que quiser, porém, apesar de intensa a influenciação, ela, mais dia, menos dia, cederá. Por quê? Porque mesmo na natureza dos espíritos difíceis, existe a bondade de Deus plantada, nascente, incrustada na sua própria formação. Por isso que também Emmanuel coloca que o Sol, com toda a sua importância, mantendo a vida de todo o sistema estelar, o sistema solar, é responsável por tudo que todas as criaturas, materialmente, ele é quem é responsável pelo desenvolvimento da vida. Ele, aos olhos de Deus, vale menos do que o mais complicado dos espíritos delituosos. Porque um é filho de Deus, é espírito, o Sol é matéria. E neste espírito rebelde, tem lá na sua formação a marca de Deus, o mecanismo de Deus, a consciência. Então, mais dia, menos dia, todos esses pensamentos se desanuviarão, pensamentos difíceis, e acabará debandando para esse grupo de espíritos que busca a harmonia do universo. E o processo continua. Por quê? Porque todo o universo está em crescimento. Então surgirão espíritos
primitivos, depois primários, e estes que já adquiriram o esclarecimento servirão de guias para esses iniciantes na jornada evolutiva. Tudo isso através do pensamento, que é a exteriorização do que aprendemos e somos. Continuando. Então, eu vou ler de novo, só para fechar. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. E o último parágrafo. É nessa projeção de forças, a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nolo escravizam, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que lhe talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa liberação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Tá claro? Eu acho que tudo que André Luiz coloca aqui, de uma forma ou outra, nós arranhamos, né? Então, o que chama atenção é nessa primeira frase, olha só, é nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas. O que ele quer dizer com isso? É obrigatório, não tem jeito. Nós pensamos e nos associamos com encarnados e desencarnados. É compulsório, é obrigatório, é uma lei. Não dá para não pensar, não dá para não se ligar. Então, já que não dá para não se ligar, o que nós temos que buscar? A qualidade de quem nos liga, a quem nós nos ligamos. E quem é que estabelece qual é a qualidade daqueles pensamentos de quem nos ligamos? O nosso próprio. Nosso próprio pensamento é a senha para nos ligarmos a pensamentos semelhantes e, portanto, a fontes sábias, a fontes superiores. Se insistirmos em pensamentos difíceis, nos alinharemos com pensamentos difíceis e assim por diante. Quer dizer, é um mecanismo que, se a gente não entender, nós vamos ficar batendo cabeça aí toda hora, o tempo todo, até aprender na marra, que nós somos o que pensamos e nos agrupamos com aqueles que pensam como nós. Quando isso? O tempo todo, todos os instantes, de boca fechada ou falando, andando ou sentado, trabalhando ou repousando, dormindo ou correndo. Por quê? Porque o espírito pensa o tempo todo. E aqui eu aproveitei para colocar algumas crônicas sobre o próprio pensamento. Primeiro, de Manuel Filomeno de Miranda, do livro Loucura e Obsessão, do Divaldo. O que se pensa sempre responde pelo clima emocional onde se vive. Mede-se, pois, a psicosfera de alguém pela incidência frequente do seu pensamento no que elege, no que escolhe. A inteireza moral é uma defesa para qualquer tipo de agressão, difícil de ser atingida. A conduta digna irradia forças contrárias às investidas perniciosas. O hábito da prece, da mentalização edificante, auréola o ser de força repelente que dilui as energias de baixo teor vibratório. A prática do bem
fortalece os centros vitais do perispírito, que rechaça, mediante a exteriorização de suas moléculas, qualquer petardo portador de carga danosa. O conhecimento das leis da vida reveste o homem de paz, levando-o a pensar nas questões superiores, sem campo de sintonia para com as ondas carregadas de paixão e vulgaridade. É uma receita, é uma explicação do orai e vigiai. Então, perceberam que nesse livro de André Luiz, o próprio nome diz, mecanismos da mediunidade, aqui é mecanismos do pensamento, como funciona o pensamento, ele explica. Olha, forma lá na fonte, na mente do espírito, que se exterioriza através do pensamento que é de natureza material e que assim ele se expande, ele atinge até o infinito e a sua intensidade é tanto maior, a intensidade da fonte. Pensamento não é um só, isso é importante. Assim, ele é muito semelhante à luz, mas assim como não existe um único raio de luz, não existe um único pensamento. O pensamento é uma infinidade de pensamentos semelhantes em dinâmica construção que vai formando um clima, uma aura mental, um campo mental. Quando falamos pense numa casa, junto, não é uma frase, pense numa casa, você já pensou na casa, quantos andares, a cor, todos os tipos de casa. Então, essa casa, como é que é internamente, externamente, o jardim, todo esse cenário são trilhões de pensamentos que constroem, que a constroem. São trilhões de pensamentos, tudo vai montando. E o que é mais legal, né? Aquilo tudo é dinâmico, vai mudando de posição, é tridimensional, tem cheiro, tem forma, tem pessoas que vivem lá, tem diálogos, se repetem diálogos. Então, quando a gente fala um pensamento, é só um fragmento, mas esse conjunto de pensamentos é que constrói o seu campo mental. Isso do que nós estamos pensando consciente. Mas aquilo que nós pensamos inconscientemente é que estabelece quem é cada espírito. Por isso que a transformação, a mudança mental, ela é muito difícil, porque é uma insistência, né? Milenar numa forma de ser, pensar, querer, ter. Né? Isso tudo é o que nos faz. Por isso as provas são intensas, que é para induzir a mudanças de pensamentos. Tal qual um adicto, alguém que tem um vício, não precisa ser de droga. Pode ser vício da maledicência, do furto, do olhar enviesado, da crítica. Isso tudo são vícios. E esses vícios, para serem alterados, têm que ser combatidos com pensamentos opostos, pensamentos diversos. E isso exige um esforço muito grande do espírito. Exige encarnações. Não é um mecanismo simples. Por isso que não podemos ter ansiedade, né? Vamos fazendo o que nós conseguimos, sem esperar grandes resultados, porque os resultados, eles são consequência da transformação. Ninguém vai virar santo da noite para o dia, mas também não pode se encostar no repouso do tempo esperando que vai mudar sozinho. É comum as pessoas falarem, quando eu for espírito superior, eu não penso mais assim. É o inverso. Quando você não pensar mais assim, é que você se torna um espírito superior. Não adianta eu ficar esperando, né, para virar um espírito superior, para daí não pensar em certas coisas. Não, o caminho é outro. Eu tenho que me esforçar em não pensar em algumas coisas para poder me tornar um espírito superior. Porque a inércia do tempo, então vamos fazendo a nossa parte, sem ansiedades e angústias, mas caminhando regularmente.
regularmente. Pouquinho, mas vai caminhando. Não adianta querer dar saltos que pode tropeçar e cair, né? E, por fim, aqui uma palavra da Maria João de Deus, do livro Cartas de uma Morta, do Chico. Um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis, são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas, embora, atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. A gente não pensa nisso, mas tudo que existe é resultado de pensamentos, né? Existem, hoje é muito claro isso, mais de 100 anos, que a ideologia é que conduziu, as ideias é que conduziu a humanidade. Sabe-se lá para onde, né? Para os materialistas, nós sabemos. Mas todas essas realizações materiais, elas primeiro ocorreram na forma de pensamento, de ideia, de projeto. E depois ele é construído. Tudo, exatamente tudo. O Estado, quando você fala do governo, quando você fala de um país, é uma ideia. Dinheiro é uma ideia. Dinheiro não existe. É uma ideia. Todo mundo passou a acreditar que aquele pedaço de papel vale alguma coisa. Dá para trocar aquilo pelas suas horas de trabalho. É uma ideia. Todas as leis, toda essa construção social são ideias. Calendário. Calendário é uma ideia, né? O que existe da natureza é o dia. Agora, se ele chama segunda, terça, quarta, quinta, isso é coisa do homem, é uma ideia. E para quê? Para sincronizar os pensamentos. O calendário ele serve para sincronizar os pensamentos. Olha, sincronizar, fazer com que todos pensem a mesma coisa num determinado dia e hora. Exemplo, domingo. Todo mundo entendeu que o domingo é para descansar. Se olhar para o sol, se olhar para o céu, você não sabe se é sábado ou domingo. Mas você tem que olhar na folhinha. E aí, quando você olha na folhinha, que é uma criação mental, você fala, hoje é dia de parar de trabalhar. E quem para? Todos. Natal. Natal é legal. Todo mundo para no Natal, porque é o dia que Jesus nasceu, convencionalmente. Então, uma Copa do Mundo em que alinha bilhões de pessoas assistindo um jogo é uma forma de sincronizar pensamentos, que é o que se busca. Primeiro a gente tem que dominar os próprios pensamentos, depois nós vamos associar com aqueles que sejam afins e vamos, sob a égide de Jesus, alinhar esses pensamentos, sincronizar para o bem comum. São esses os passos sociais do mundo de regeneração, né? Primeiro a reforma íntima, depois a reforma social. A reforma social e a reforma mundial só ocorrem depois da reforma íntima. Prazer em revê-los até a semana que vem. Que a paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um. Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo está inserido os seguintes itens: o maior mandamento, dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade com os criminosos. O maior mandamento, item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Item 2. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Item 4. Abre aspas. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Fecha aspas. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união,
concórdia e mútua benevolência. O Evangelho como um todo é muito importante para todos nós, mas esse capítulo e esse tema em especial, o maior mandamento, é a lei a qual devemos buscar cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e ao próximo como a nós mesmos. É um roteiro que nos leva inevitavelmente ao progresso, reconhecendo a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Vemos a sua criação, a natureza, somos parte da sua criação, em reconhecendo e nos valorizando pessoalmente enquanto filhos desse Deus, o nosso corpo físico, as nossas possibilidades e ao próximo como nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. É um roteiro seguro, mas na nossa inferioridade ainda precisamos de explicações um pouquinho maiores para que consigamos compreender e abranger todo o ensinamento dessa lição. Ainda não temos nem inteligência, nem sensibilidade suficiente para captar todo o ensinamento que o Cristo nos dá e nos exemplifica. O livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira por autores diversos, nos traz, no capítulo 60, Vozes do Evangelho, capítulo 11, item 2. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Fuja à impertinência. Não se queixem uns contra os outros para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione a ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz. Nesta página, André Luiz se refere ao item 2 que lemos aqui do Evangelho. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, André Luiz busca no Evangelho trechos que nos relembrem essa diretriz que está no Evangelho de Mateus. Vejam que no trecho do Evangelho que lemos, Jesus resume o decálogo recebido por Moisés em apenas 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vê uma justeza muito grande nessa definição, pois quem ama a Deus sobre todas as coisas, somente a Ele eleva seu pensamento em adoração. É na realidade um sentimento natural, inato, que faz parte de cada um de nós. Nós já estudamos que desde as primeiras encarnações, como homens, quando tivemos essa oportunidade, e podemos observar nos livros de história, os povos mais primitivos adoravam a Deus de alguma forma, seja numa rocha, seja no trovão, seja nos elementos da natureza.
cada um de nós que encarna sabe inconscientemente da existência do Pai Criador que devemos honrar. E claro, Deus reconhece o Filho, a sua criação, e reconhece no Filho o momento em que o Filho desperta para reconhecê-lo como Pai. No Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração, no item 2, há uma pergunta 654. Kardec pergunta: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? A resposta da espiritualidade superior: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez: os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Vejam que essa pergunta e essa resposta vem nos esclarecer ainda mais sobre o que o Pai, o que Deus espera de nós. Então, chegar até Deus, chegar até Jesus, é chegar servindo ao próximo, respeitando o próximo, amando o próximo, como a si mesmo, não se esquecendo também. Amar o próximo pode se resumir em fazer aos outros o que queremos que nos façam. Tudo mais é desdobramento dessa lei de amor, respeitar a todos, não roubar, não mentir, não caluniar, não matar, não cobiçar, não cometer adultério, princípios básicos da moral espiritualizada. Os 2 mandamentos são complementares e norteiam todo o código de vida do espírito honesto a caminho da verdade. Quem ama a Deus pratica a caridade, e fora da caridade não há salvação. Isso é que nós aprendemos no ensino espírita. Jesus resumiu toda a sua doutrina em amor, exemplificou toda a sua vida em humildade e bondade. E se nós somos cristãos, devemos seguir o Cristo, não só nos pensamentos, nas palavras, mas sim nas ações. Então, queridos companheiros, nós estamos na nossa casa, há os estudos que nos ampliam a condição de fazermos melhor a cada dia, e há também os trabalhos sociais que são feitos em cada casa ligada à casa de Fabiano, que nos convida a colocar em prática a bandeira do Espiritismo,
Sem a caridade não há salvação. É a caridade que cobre a multidão dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, que cada um de nós busque, através da orientação, qual é o trabalho que poderia estar se dedicando. Às vezes não tem um tempo tão grande, mas sabe tricotar um sapatinho. Às vezes não tem um tempo tão grande, mas tem 1 hora para carregar os alimentos e auxiliar na organização, na nossa sede social, ou doar algum alimento, algum item para a cesta aos necessitados, lembrando que a caridade pode ser realizada de várias formas, não só da forma de auxílio material aos nossos irmãos em necessidades materiais, mas sim escutando aquele nosso companheiro debaixo do mesmo teto, que muitas vezes faz tempo que não dirigimos uma palavra, um olhar fraternal, um sentimento ombro a ombro de que estamos na jornada para o aperfeiçoamento juntos e que se há arestas para serem ali lapidadas, que possamos fazer o nosso esforço. Essa caridade moral que devemos estar buscando exercitar, seja no lar, no trabalho, na comunidade, é a mais difícil, nós já estudamos isso, mas é aquela que já temos condições de ir exercitando. Então não percamos tempo, peçamos sempre ajuda a Deus de uma forma simples e sincera. Deus Pai esteja comigo no dia de hoje. E a cada dia vamos buscando fazer o melhor, ser uma pessoa melhor. Lembrando sempre do ensinamento de Santo Agostinho, de um trecho do Evangelho também, em que toda noite podemos avaliar ali como foi o nosso dia, para que possamos melhorar no dia seguinte. E jamais esquecer do culto do Evangelho no lar. Há um trecho aqui de mensagem de Batuíra que diz: o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Não percamos mais tempo então, queridos companheiros, e vamos, ao nos encontrar na nossa casa, nos trabalhos fraternos, nos estudos, vibrarmos uns pelos outros. E assim vamos tendo cada vez mais os passos firmes na direção do aprendizado do Evangelho de Jesus, que é o nosso mestre e amigo maior. Então, que Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um de nós. Nos encontraremos no próximo encontro, dando continuidade aos estudos sobre mediunidade. Até mais.